Eu quero deixar uma reflexão para vocês. Primeiramente, quem diria que o primeiro encontro dos jovens com o pastor seria dessa forma, né? Mas são tempos de exceção que a gente está vivendo. E eu quero deixar para meditação uma mensagem que está baseada em Gênesis, capítulo 41, versículo 52. Gênesis 41, 52. E vai dizer assim: e o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Vamos uma palavra de oração. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra, por ela ter chegado até nós. Desvenda os nossos olhos para vermos as maravilhas da tua palavra. Que o teu Espírito nos conduza, nos guie e aplique esta palavra em cada coração, para a glória do teu nome e edificação da juventude, geração eleita. Cada jovem da geração eleita possa continuamente crescer e frutificar para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Eu sugiro, se algum de vocês puder anotar alguns pensamentos, algumas frases, alguns textos, e depois disseminar isso. Então, eu inicio dizendo o seguinte: é possível crescer e frutificar. Esse nome Efraim, no hebraico, significa duplamente frutífero. Evidentemente que se a gente lê esse versículo isolado do seu contexto, é possível que a gente tenha uma ideia superficial e equivocada de que crescimento e frutificação ocorre de forma isolada de um contexto, de um processo, independente dos seus antecedentes. Esse pensamento é superficial e equivocado. Frutificar e crescer é resultado de um processo. Então, duas frases que eu gostaria que vocês guardassem. Primeiro, é possível frutificar e crescer. Segundo, frutificar e crescer é resultado de um processo. Terceiro, na vida de José, nós vamos ver que esse processo ele se deu num contexto de crise e aflição. Depois, se vocês, eu acredito que todos vocês já leram, mas se puderem ler de forma mais detida e pensando nisso, Gênesis 37, 39 e 40 é José no processo. Gênesis 41 em diante é José crescendo e frutificando, mesmo no Egito. Ele ainda não tinha voltado para a sua terra, então mesmo no Egito. Então vocês leem Gênesis 37, 39 e 40 pensando nisso. Outro detalhe que eu acho relevante: considerem que a gente está falando de um jovem de 17 anos.
Wesley, ele tinha só 17 anos. Tiago, ele tinha só 17 anos. Ele, com 17 anos, ele já vivenciava no seio familiar inveja, ódio. Os seus irmãos falavam com ele de forma áspera. Os seus irmãos planejaram a morte de José. José era o 11º filho homem de Jacó. Ele só tinha 17 anos. Seus irmãos já eram homens, já eram formados. E ele está saindo da adolescência e entrando para a juventude. A gente pode imaginar a cabeça de José dentro de casa, sendo odiado, invejado. Os seus irmãos o aborreciam, falavam com ele asperamente, tentaram matá-lo, jogaram ele numa cova seca e vazia. Depois tiraram ele desse poço, venderam ele para os ismaelitas. Os ismaelitas o venderam para Potifar, no Egito. Chega no Egito, ele trabalha na casa de Potifar. Aí, o relato do processo, pensem isso comigo, começa a ter alguns, eu chamaria de oásis, no meio desse processo de crise e aflição. A palavra de Deus para nós é: mesmo num processo de crise e aflição, Deus prepara para os seus oásis para renovar, para restaurar, para a gente poder continuar no processo. Então a gente vai ver várias vezes o texto dizendo assim: o Senhor era com José. Notem, o Senhor era com José e ele continuava numa terra estranha. O Senhor era com José e ele continuava escravo. O Senhor era com José e ele continuava sozinho lá no Egito. Mas o Senhor era com José. A Bíblia diz que tudo que ele fazia, Deus abençoava. A Bíblia diz que ele... Aqui minha tela aqui ficou maior. Eu devo ter tocado alguma coisa aqui, né? Eu queria estar vendo vocês, mas aí alguma coisa aqui aconteceu. Bom, vamos prosseguir. Vocês estão me vendo e ouvindo, né? Então, vamos lá. Sim. Vamos lá. Então... Estamos ouvindo, sim. Ok. Então, José, ele recebia da parte de Deus momentos de renovação, mesmo nesse processo de aflição e crise. Mas o Senhor era com ele. Tem um outro texto que vai dizer assim: a benignidade do Senhor era com José. Então, a presença de Deus era com José no processo. A benignidade do Senhor, que é a graça do Senhor, era com José no processo. E depois vocês vão ver lá uma coisa muito interessante. Potifar viu que o Senhor era com José. Eu acho bonito isso, porque a postura de José, a conduta de José era tal que até mesmo os egípcios notaram que Deus era com ele. Pois bem, nesse processo também tem tentação. José, ele é tentado a ter relação com a mulher de Potifar. Ele diz não, ele foge. Notem as duas justificativas apresentadas por José. Primeiro, ele vai dizer assim para a mulher: o meu senhor, se referindo a Potifar,
ele me deu tudo nessa casa, mas não a ti. E depois ele vai dizer assim: como eu pecaria contra Deus? Sabe o que eu identifico nessa resposta de José? Qualidades de um caráter. José, ele era fiel. Fiel ao seu Senhor e fiel a Deus. Eu acho interessante porque ele vai ser lançado na prisão, no cárcere. Ele foi caluniado e lançado no cárcere. Lá no cárcere, diz assim: o Senhor era com José. Tudo que José fazia, Deus abençoava. E o carcereiro mor viu isso. Então colocou aos cuidados de José o cuidado dos presos. Lá na prisão, José ajuda um preso, mas sendo que esse preso esquece de José. Os irmãos estão notando que se a gente for pensar na vida de José até o final do capítulo 40, os irmãos estão notando que é possível alguém dizer assim: mas pastor, não vale a pena então ser fiel? Não vale a pena porque só está levando paulada. Em casa, ele era fiel ao seu pai. Resultado? Os irmãos se levantaram contra ele. Na casa de Potifar, ele era fiel a Potifar. A mulher de Potifar se levantou contra ele. Na prisão, ele foi fiel. E quem ele ajudou, esqueceu dele. Detalhe, depois que aquele homem que ele ajudou saiu da prisão, se passaram mais 2 anos. Ele foi esquecido lá. Agora, notem, ele tinha todas as justificativas para ter uma postura de revolta. Ele tinha todas as justificativas para ser rancoroso, uma pessoa cheia de mágoa, uma pessoa que não tem esperança na vida. Mas a história de José, o processo não termina no capítulo 40. A nossa história, a história do discípulo de Cristo nesta terra, não termina na prisão, derrota, fracasso. Nós estamos no processo. E porque José permaneceu confiando no Senhor, ele pôde testificar, experimentar, vivenciar crescimento e frutificação. Aí eu quero deixar para vocês quais as atitudes de José durante esse processo. Então, a primeira atitude: como é que José ele lidou com esses acontecimentos? Primeiro, não se deixou levar pela conduta de seus irmãos. Então, meus irmãos, se fulano, se beltrano, se ciclano age assim, desse jeito e daquele outro jeito, não significa que eu tenho que agir assim. José, sendo de apenas 17 anos, ele não se deixou influenciar pela conduta dos seus irmãos. Isso demonstra o seguinte: José tinha uma estrutura de crenças e valores muito bem estabelecida. Jovens, é muito importante que vocês, cada um de nós, tenhamos bem nítido na nossa mente quais são as nossas crenças e os nossos valores. Porque são nossas crenças e nossos valores é que irão determinar as nossas escolhas, nosso comportamento
nossa conduta. Segundo, José, ele confiou e se firmou em Deus. Se vocês puderem anotar para passar para outros, né, depois, Isaías, capítulo 50, versículo 10. Isaías 50, 10. Vai dizer assim: quem há entre vós que tema a Jeová e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Que assim seja com cada jovem geração eleita. Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Foi assim que José agiu. Terceiro, é importante a gente ver que José, ele soube lidar com duas variáveis. Então, nesse processo, a gente precisa saber lidar com duas variáveis. Uma, a variável tempo. Duas, a variável circunstância. E eu quero deixar para a meditação de vocês, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. A gente vai encontrar nesse texto essas duas variáveis, tempo e circunstância. 1 de Pedro 5,10 vai dizer assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória. Notem, depois de haverdes, depois, variável tempo. Depois de haverdes, agora variável circunstâncias. Depois de haverdes padecido um pouco, o que é isso? Processo. Tempo e circunstância fazem parte do processo. Agora vamos ver o resultado do processo? Haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. 1, 2, 3, 4. Nesse processo, por que José pôde vivenciar crescimento e frutificação? Porque ele não se deixou levar pela conduta negativa dos seus irmãos, ele confiou e se firmou em Deus, ele soube lidar com duas variáveis, tempo e circunstância. Quarto, ele resistiu à tentação. Nesse processo, a gente vai sofrer tentação. E tentação que eu estou dizendo aqui é no sentido de tentação para cair em pecado, para pecar, para se afastar de Deus. A única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. Não é a prisão, não é o ódio, não é a inveja, não é a calúnia, não é a perseguição, não é a doença, é pecado. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. 1 aos Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Deus tem um escape para aqueles que nele esperam, que nele confiam, para aqueles que decidem permanecer na presença do Senhor como José. Ainda que isso resulte, como resultou na vida de José, em ir para o cárcere. Mas José, acima de tudo, ele tinha compromisso com Deus. E, prosseguindo, né, já quase encerrando, é interessante porque José, a gente vai ver isso depois, no capítulo 41, no capítulo 50, que José, o tempo todo, ele mantém em mente duas coisas importantes. Três. Primeiro, ele cria em Deus. Tanto é que ele dá testemunho de Deus na casa de Potifar, ele dá testemunho de Deus no cárcere e ele dá testemunho de Deus perante Faraó. Segundo, José
tinha muito bem na sua mente que Deus fez uma aliança com o seu povo. Deus fez uma aliança com os seus antepassados. José conhecia a história de Abraão. José conhecia a história de Isaac. José conhecia a história de Jacó. Ele sabia que Deus tinha prometido que o povo dele sairia da terra de Canaã, mas que depois de um tempo ele voltaria. O Deus da aliança. José tinha isso muito claro na sua mente. Deus tem uma aliança conosco. Então, se Deus tem uma aliança conosco, eu posso passar pelo que eu estou passando, mas no final, Deus é fiel. Deus não engana. Deus não deixa de cumprir as suas promessas. E terceiro, José, ele tinha muito na sua mente o plano de Deus. Eu acho interessante, depois vocês podem ler, Gênesis 45, onde ele vai dizer assim para os seus irmãos: não vos entristeçais. Gênesis 45, 5. Nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Bonito isso, né? Olha como José tinha um entendimento do plano de Deus. Ele percebeu, naquele processo doloroso pelo qual ele passou, o plano de Deus. Mesmo em aflição e crise, ele não perdeu de vista esse plano. E segundo, quando no final ele está no auge, ele é o bambambam do Egito, ele está prosperando, ele está de vento em popa, ele vai dizer assim no último capítulo de Gênesis: certamente Deus vos visitará e vai levar vocês de volta para a terra que ele prometeu. Eu quero que vocês me prometam que vocês não vão deixar meus ossos aqui. Eu quero que vocês levem os meus ossos junto, porque eu quero, ainda que somente o meu corpo, eu quero estar sepultado na terra prometida. Olha como José tinha em mente que Deus tinha um plano e que Deus iria cumprir esse plano. Tanto é que ele diz isso: certamente Deus vos visitará. Então, esses valores, essas crenças, essas condutas é que José adotou, abraçou durante o processo de crise e de aflição. E por isso ele pôde dizer: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Duplamente frutífero. Por quê? Porque ele passou pelo processo com essas crenças e com esses valores. O meu desejo é que cada jovem, geração eleita, também esteja passando. Nós estamos num processo também, né? Esse momento sem precedentes na história, a gente está passando por um processo. Que o Espírito Santo nos ajude a passar por esse processo com as crenças e os valores de José. Agora, lembrem-se, jovens, vocês, têm muito mais revelação de Deus do que José tinha, né? José não tinha Bíblia, José não tinha escola dominical, José não tinha Zoom para fazer um encontro com outros jovens. Ele não tinha isso. Mas ele tinha fé, convicções, caráter. E ele permaneceu firmado nisso. E vocês também façam assim, tá bom? Eu acho que eu já falei demais, viu como é que eu estou tossindo? Agora eu vou fazer uma oração, ok, Edmar? E aí eu te passo, e aí eu vou sair, tá bom?
Vamos orar. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer pela juventude Geração Eleita. Eu quero te agradecer pela oportunidade de podermos estar juntos nessa noite. Eu peço que o teu Espírito aplique esta palavra em cada coração. Que o teu Espírito ajude cada jovem a vivenciar esse processo, firmado no Senhor, confiando no Senhor, esperando no Senhor. Ó Deus, que ao final desse processo, cada jovem Geração Eleita esteja desfrutando, experimentando, vivenciando crescimento e frutificação para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.